Eita glória, bom dia, graça e paz. Chegando a mais uma EBD online, mais um domingo abençoado. Ô glória, como diz a nossa irmã Mary, vamos acordar. Cadê o povo de Deus chegando aí? Bem, estamos iniciando aqui na nossa página oficial, mais uma EBD online. Cadê o povo? Hein? Glória a Deus. Ô glória, a Mary já chegou. Vamos acordar. Mary, a imagem tá legal aí? O telefone, o som? Tá tudo bem aí? Bora acordar. Mary, tá sozinha, hein, Mary, agora, hein? Cadê o povo que não chegou ainda? Glória a Deus. Ó, agora tá começando a chegar mais gente. Amém? Nós estamos aqui, você que está nos acompanhando na nossa página, no Facebook. Nós temos a nossa EBD online todo domingo, né, desde o período da pandemia, aqui às 10 horas da manhã. Amém? Enquanto nós não voltamos aí às nossas aulas presenciais. Tá bom? Então, glória a Deus. Amém? Paz, Silvana chegando aí também. Glória a Deus. Então, enquanto nós estivermos ainda aí nesse processo de retorno, nós vamos estar ainda com as nossas lives todo domingo, por enquanto, aqui às 10 horas da manhã. Amém? Então, vocês que estão aí nos acompanhando, tanto aqui ao vivo, quanto também aqueles que vão acompanhar no nosso canal no YouTube, posteriormente, quando nós postarmos. Amém? Nosso irmão Reinaldo está trabalhando, graça e paz. Em outubro, amém, Reinaldo? Em outubro nós vamos ter aí o nosso mês da reforma. Não sabemos se vai ser presencial ou online, mas se não puder fazer presencial, nós vamos ter outubro da reforma. Vão ser aí 4 domingos durante o mês de outubro, aonde nós vamos falar sobre a reforma protestante. Também vamos falar o que foi, o que é, os benefícios, vamos falar sobre os reformistas, enfim. Nosso evangelista aí já está nos auxiliando, preparando esse material aí, que vai ser bênção, amém? Lígia, graça e paz. Nosso irmão Anderson, graça e paz também. Nelson, nosso irmão Nelson, a paz. Minha digníssima também está aí online, tomando conta do Nicolas lá no quarto. Né? Ô glória. Amém? Então, nós vamos ter aí no mês de outubro, amém? Então, compartilhe essa live, por favor, curta, comente. Nós vamos começar hoje, nós vamos orar, nós vamos iniciar hoje um novo tema, amém? Tia Roberta, Monique, tia Monique também, graça e paz. Ô glória, o povo está chegando aí, amém? Então, nós vamos iniciar hoje um novo tema. Nós encerramos no domingo passado, né? Foram 3, praticamente 4 domingos falando acerca de devocional. E como eu falei para vocês, vocês têm mandado muitos temas, né? Alguns temas, muito não, mas alguns temas para que a gente pudesse tratar nas nossas lives. Flávio, graça e paz, Flávio. Opa, hoje tá aí o Flávio também, amém? Os casais estão sempre, muitos casais juntos aí também, assistindo a live aí nos seus lares, amém? Então, nós falamos sobre praticamente 4 domingos, foi sobre devocional. E dentre algumas sugestões que eu venho ouvindo já há algum tempo e a gente vem orando, Deus colocou no meu coração de estarmos falando sobre perdão, amém? Então, na verdade, eu coloquei ali no Zap, quem recebeu, 3, serão 3 domingos, na verdade, falando sobre perdão, e nós vamos ter o 4º domingo para, porventura, responder alguma coisa, algumas perguntas que a gente tiver aí colhido de vocês, amém? Então, depois que terminar, eu vou ler, como eu sempre faço aí os comentários. Às vezes o Face não mostra todos, isso é uma dificuldadezinha, né? Às vezes mostra alguns comentários, às vezes eu acabo não curtindo todos ou não vendo todos. Mas geralmente eu vejo lá as mensagens e aí as perguntas que ficarem pendentes, no 4º domingo, a gente vai estar respondendo aí sobre a questão do perdão, amém? Então,
nós vamos falar sobre perdão. Nós vamos orar para iniciar. Enquanto isso, você compartilha, né? Convide outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que você sabe, né, que carregam um peso da falta de perdão, que carregam um rancor, um ódio no coração. Então essas pessoas, marca lá, convida, compartilha, marca essas pessoas também, né, para que elas possam estar aí de alguma forma participando, ouvindo, né, aquilo que o Espírito Santo tem a falar através das nossas vidas aqui nessa live. Amém? Eu creio que vai ser, como foi a do devocional, como vocês falaram, uma bênção para a glória de Deus. Amém? E tem sido na minha vida. O devocional tem feito uma diferença muito grande na minha vida e no meu ministério. Tiago Machado, graça e paz, bom dia. Amém? Então, vamos orar. Lembrando sempre, essa live, ela não é uma live específica do Ministério Eficaz, é uma live interdenominacional. Então, você que está assistindo, que vai assistir, eu às vezes não consigo ver todos. Quando vejo os comentários aqui, eu tento interagir com vocês, mas às vezes tem pessoas que só ficam online, não comentam, e não dá para às vezes eu perceber que está online, amém? Nossa irmã Maria, né, graça e paz, mãe do diácono Fernando, da Paula, da Daniele, amém? Então, diaconisa Celi, graça e paz, estamos orando aí pelo Kleber, amém? Então, vamos orar, né? E logo após eu vou falar um pouquinho, vou dar uma pequena introdução, porque o horário vai embora, mas essa live, como eu falei, não é interdenominacional, nós não vamos tocar aqui em nenhum assunto que envolva, né, a questão da doutrina de alguma igreja. E se você não tem nenhuma atividade na sua igreja nesse momento, você é livre para estar aqui. Eu sei que tem pessoas que são de outro ministério, que estão acompanhando outro ministério, e tem que ser isso mesmo, e que assistem depois a nossa live. Às vezes deixa um comentário lá, então eu estou sempre participando também, respondendo, amém? Júlia, graça e paz, missionária África, bem? A Lívia, né? Tá todo mundo junto aí às vezes. Graças a Deus. Vamos orar então. Soberano Deus, eterno Pai, graças mais uma vez nós te damos, ó Deus, pela tua presença em nosso meio, pela rica oportunidade que tu nos concede de estarmos, ó Deus, nesta manhã mais uma vez reunido com o teu povo, online, através das redes sociais, através do canal no YouTube que vão assistir posteriormente também. Senhor, nós te louvamos, ó Pai querido e Pai amado, porque o Senhor tem se disposto, ó Pai, a nos ensinar, e nós temos aberto o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, ó Pai, está sensível a ouvir a Tua voz, a receber de Ti a direção, ó Deus querido, porque nós precisamos, nós somos carentes, ó Pai, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Eu creio que nesse estudo, Senhor, isso ficará bem, ó Deus, visível, o quanto nós necessitamos de Ti, o quanto nós, ó Pai, precisamos da Tua presença. Senhor, como ministramos, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito nesse momento tome o primeiro lugar, que eu venha diminuir, Senhor, para que o Senhor possa fazer, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Teu Espírito tem e está disposto a fazer essa manhã através dessa aula, desse estudo. Pai, toma o primeiro lugar, que todo espírito, ó Pai, turbador de mente, que todo espírito de confusão, que a partir de hoje todo sentimento de rancor, de ódio, seja arrancado para a glória do Teu santo nome, e que o Teu povo, nós, possamos liberar perdão, para que o Teu nome, através das nossas vidas, seja glorificado. Toma essa manhã em Tuas mãos, aqueles que já acordaram, já tomaram o seu café, aqueles que estão preparando inclusive o seu almoço. Toma cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas em Tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Graça e paz. Nossa irmã Socorro, graça e paz. Nosso irmão Diácono Edson, graça e paz. Glória, o povo chegando aí, glória a Deus. Vamos acordar, como diz a nossa irmã Mary, amém? Marcilene, graça e paz. Manda um beijo, um abraço para essas crianças maravilhosas aí. Tô com saudade de todos vocês, amém? Eu sei que é complicado, mas aos pouquinhos vão voltando lá para a gente poder dar um glória a Deus junto. Amém? Bom, como eu falei aqui, nós vamos estar falando hoje, eu coloquei o tema, perdoar é possível. Eu sei que vai ter pessoas, amém, que talvez não concordem com essa afirmativa, né? E o tema que o Espírito me deu é justamente nesse sentido, de trazer esse choque, porque eu ouço, e talvez você que está aí conosco assistindo esse estudo, também ouve muitas pessoas dizer que é impossível perdoar
né? Ah, é impossível perdoar fulano, é impossível perdoar ciclano. E eu ouço isso como pastor, né, muitas das vezes, vejo isso muito acontecer, né? Mas é importante a gente destacar que a Bíblia é bem clara quando diz que tudo aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E quando a gente ouve esse tipo de afirmativa ou fala, né, essa afirmativa, ó, tia Roberta está dizendo aí, né, hoje nós voltamos na nossa igreja de Bangu com a salinha das crianças, ô glória, né? As crianças estão voltando. Eu sei que alguns pais ainda estão preocupados. Nós vamos estar voltando com álcool em gel, com o materialzinho das crianças, aos pouquinhos. Hoje é a primeira aula. Mas nós sabemos que muitos pais, né, querem vir para o culto e às vezes ficam em dificuldade por causa das crianças. Então, hoje nós estamos voltando com as crianças, também. Então, voltando aqui, eu sei que falar que é impossível perdoar, né, a gente até entende, né, porque determinadas situações que acontecem, aos nossos olhos parece impossível, né? Mas quando a gente fala de impossível e ao mesmo tempo a gente fala que o que é impossível para o homem é possível para Deus, né? A gente entende, na verdade, que quando nós reconhecemos essa dificuldade de perdoar, como qualquer outra situação na nossa vida, né? Seja ela de uma enfermidade, seja ela de um milagre que seja, em alguma área da nossa vida, né? Qualquer coisa que aos nossos olhos ou no nosso pensamento é impossível, tá? Temos que recorrer a quem? A Deus. Não tem jeito, né? Temos que buscar em Cristo, Jesus, o perdão. Então, quando eu falo, graça e paz, né, Elma Machado, nossa irmã Elma, né, tia da missionária Débora, Fernanda, graça e paz, mando também um abraço para sua mãe. Então, qualquer coisa que nós falamos, né, que seja impossível, ou reconhecemos ser impossível, não tem jeito. Nós só podemos recorrer a Jesus, né? Só buscamos ao Pai. Então, quando a gente fala, o médico desenganou, é uma enfermidade que o médico diz que não tem jeito, nós vamos buscar em quem? Em Cristo. Quando nós falamos que uma determinada bênção, né, pode ser material que seja, é impossível, a gente vai buscar em Deus. Quando a gente vê alguém, eu já passei muito por isso, né, principalmente quando eu era mais novo, eu olhava para determinada pessoa e falei assim, isso aí é impossível, né, aceitar Jesus. O tipo de vida, né, o modo de vida, a maneira como vivia, eu achava logo que não tinha jeito. Zenaide, graça e paz. Karine e Jonathan, graça e paz. O povo que está chegando aí. Bem? Então, tem muitas coisas. Eu olhava para essas pessoas e às vezes a gente fala assim, só Jesus. Né? E é só Jesus. Às vezes a gente fala isso de um linguajar da boca para fora. Mas, de fato, o que para nós é impossível, só Jesus pode fazer. E nós vamos entender que o perdão, né, também não é diferente. Nós vamos aqui, durante 3 domingos, se Deus permitir, né, se assim Deus permitir, falar sobre isso. Né? Como eu falei no quarto, a gente vai tentar responder aí as dúvidas que porventura tenham ficado, também. Mas, vamos lá, o que é perdão? Tá? Eu tracei uma definição mais ou menos aqui dentro de tudo que eu venho pesquisando, né? Eu não estou dizendo que essa é a definição geral, porque na verdade quando você vai para o Aurélio, por exemplo, perdão está muito mais ligado a questões materiais, né? Quando você busca o perdão, o significado de perdão no dicionário comum, eu sempre pesquiso também para ver, para comparar, o perdão está muito mais ligado à questão material, de dívida, né? de acordo, né? Enfim, algo que envolva as questões materiais. Então, eu não acho interessante, né, que o perdão, na verdade, seja isso, ou só isso. Né? Agora, quando a gente vai para o lado espiritual, eu fui buscar alguns textos e algumas definições, e aí eu montei um
uma definição aqui, né, dentro do que eu entendi, né, com relação a essas várias definições e também na questão do Aurélio, né, como diziam antigamente o pai dos burros, né, quem já pegou essa época aí falava, muita gente tinha o dicionário do lado. Eu tenho, né, até hoje o dicionário, e uso também porque na internet tem também o dicionário Aurélio online. Mas o significado ficou assim, ó, eliminar qualquer tipo de ressentimento, de raiva, de rancor, de ódio contra ou sobre outra pessoa, né? Contra outra pessoa. Então, resumidamente, o perdão no sentido espiritual, eu vejo como isso, ou seja, eliminar qualquer tipo de ressentimento ou abrir mão de qualquer tipo de ressentimento, de sentimento de raiva, de rancor, de ódio sobre qualquer outra pessoa, né? Deixa eu ver aqui. Então, Diácono Edson falou que o aparelho tá dando ruim. Eita glória, vamos comprar outro aparelho, Edson. Deus vai abençoar aí para dar outro novo. Vou consertar esse, bem? Mas vamos lá. Então, Márcia, tia Márcia, graça e paz, bom dia a todos. Tia Márcia, tô feliz que hoje a Sarinha tá voltando, bem? Já tivemos o prazer de conhecer a princesa aí no último culto, foi bênção, para a glória de Deus, bem? Então vamos lá. Eu coloquei aqui então o significado. Vocês entenderam então o significado de perdão? Eliminar qualquer tipo de ressentimento, de raiva, de rancor ou de ódio sobre outra pessoa, sobre qualquer pessoa. Então, essa definição ela é muito mais próxima do que nós entendemos que é o perdão que é falado na palavra ou na Bíblia. Voltou, né? Glória a Deus. Bem, então, nós precisamos entender isso, né? O perdão que eu vi no Aurélio, ele é muito mais voltado para o lado material. Ele também é válido, né? No sentido material, ele é válido, né? Quando você perdoa uma dívida com alguém, a gente vai falar sobre isso, né? Às vezes, ela é também prudente nesse sentido, né? E é bíblico, tá? E é bíblico. Às vezes você perdoar. Não é que você, na verdade, seja obrigado. A gente vai falar aqui sobre, né, as causas. E vamos falar também sobre a questão de como lidar com isso, né, com essas questões. Mas vamos lá. A Bíblia, desde Gênesis, né, até a Apocalipse, fala sobre várias questões que envolvem o perdão, né? E eu costumo dizer o seguinte, o perdão é algo que às vezes a gente pensa que o benefício do perdão é para quem transgrediu ou para quem nos fez mal. Quando na verdade o perdão, eu sempre costumo dizer isso, você pode até discordar, é um direito que você tem, né? E você pode comentar aí nos comentários se você também pensa de uma forma diferente ou se você concorda. Na minha opinião, o perdão ele traz mais benefícios para quem libera, para quem perdoa, do que para o perdoado, tá? E eu vou explicar por quê, né, essa questão. E eu vou falar dentro de um texto que você vai abrir aí. Já coloca aí já, por favor, nosso irmão Nelson, Silvana, né? Mateus capítulo 6, versículo 14 e o versículo 15, nós vamos ler, tá? A gente já vai ler aí, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Já vou deixar aberto aqui também, ó. Eu abro junto com vocês, viu? A irmã Mary está colocando aqui, e é verdade, o perdão é a chave para a bênção. Sim, muitas bênçãos, né, são retidas, já deixei aberto aqui, muitas bênçãos são retidas na nossa vida, muitas das vezes por causa da falta de liberar perdão, tá? Aí, já colocou aí, irmã Mary, é rápido. Então, na minha opinião, né, você pode não concordar, verdade, o Anderson está falando, perdão é libertador, é verdade. E a gente aprende o seguinte, a questão do perdão, ela traz muito mais, na minha opinião, benefícios
para quem libera, né? Pastor Alessandro, graça e paz, bom dia, amém? Então, o perdão, quando nós liberamos, ele traz benefícios para nós, né? E é comprovado cientificamente, antes de nós lermos aqui o Evangelho de Mateus, e é comprovado cientificamente, inclusive, não tem nada a ver com a questão espiritual, que a falta de perdão prejudica, inclusive, a saúde, né? Então, evidentemente que quando Jesus vai falar acerca de liberar perdão, de perdoar, né, ele vai falar também num sentido de uma preocupação, né? O Jonathan até colocou aqui, ou a Karine, não sei qual dos dois, né? Eu brinco com eles isso, que o amor de Jesus para a humanidade, sim, né? Mas olha só o que eu quero te fazer entender. Esses sentimentos todos que nós falamos aqui, que são eliminados quando nós liberamos perdão, são sentimentos tóxicos. A quem me conhece aqui sabe, eu acompanho alguns médicos, né, youtuber, né, e já há algum tempo, pelo menos aí, eles há mais de 2 anos, e de vez em quando eles falam, né, sobre essas questões, embora não sejam necessariamente nenhum tipo de líder espiritual, mas falando acerca de cientificamente, vamos dizer assim, né, ele fala sobre, alguns deles falam sobre a questão do perdão e o quanto isso intoxica, né, como o açúcar, como a droga, como, né, várias substâncias aí nocivas ao nosso corpo físico, ao nosso organismo, e vira e mexe eles estão falando aí acerca do quanto a falta de perdão, o rancor, esses sentimentos de um modo geral, né, que a falta de perdão traz, o quanto isso é tóxico para a nossa vida, né? Muitos tumores, eles dizem, né, muitas das vezes estão relacionados a esse peso, como o Edson falou ali, né, que às vezes é carregado por uma pessoa que não perdoa, que não libera perdão. Pastor, o senhor está dizendo que é fácil? Não. Quem está assistindo aqui online e que talvez esteja nessa situação, e eu creio que exista e vai existir, né? Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Não estou dizendo que é fácil perdoar. Há situações muito difíceis. Sim, há situações. Bispa Naira, graça e paz, chegou e também está nos assistindo. Também. Então, existem situações a nível de perdão muito difíceis. Eu concordo com vocês. Né? Por isso que eu falei que aquilo que é impossível para nós liberar, somente o Senhor Jesus para tratar conosco e nos permitir liberar perdão. Amém? Mas a falta de perdão traz problemas seríssimos, tanto a níveis físicos, como adoecer, por exemplo, como a tia Roberta está dizendo, como também espirituais. Né? Então, a questão que a Mary colocou ali, para o lado espiritual, o perdão é como se fosse, sim, Mary, um remédio, né? Como se fosse uma medicação que você toma. Mas o perdão com relação ao lado físico, ele causa um estrago também, que há uma necessidade, muitas das vezes, de uma intervenção de remédios literais mesmo, né? No sentido literal mesmo de medicação. Então, muitas coisas ficam retidas e presas, né? Como a bispa está falando aqui, impedem às vezes até mesmo algumas bênçãos de serem liberadas, né? Eu costumo dizer que muitas delas ficam retidas por conta, né, ou por causa da falta de perdão, ok? Então, a gente vai falar aqui sobre isso. Abra sua Bíblia aí, você que ainda não abriu, Mateus capítulo 6, para a gente poder ir falando, né? No versículo 14 e no versículo 15, olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Porque se perdoastes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, como alguns gostam de dizer assim, eita, né? É forte e é complicado, né? Você entrar nesse lado aí, como a gente está falando, né? Então, o que acontece dentro desse texto aqui? Eu acho que é bem claro o texto, né? A bispa colocou aqui, deixa eu ver aqui.
retém no mundo espiritual, conquista. Isso aí, muitas coisas, né, relacionadas a necessidades nossas, sejam de espirituais, materiais, ficam retidos no mundo espiritual por causa da falta de perdão. Mas vamos lá. O texto aqui, na verdade, né, eu vou falar, Edson, sobre isso. E é verdade, o perdão tem coisas que não são perdão. A gente vai falar na terceira aula, se eu não me engano, ou no finalzinho da segunda, pelo cronograma aqui, a gente vai falar o que não é perdão, tá? Então, eu não vou antecipar a aula não aqui, mas um dos assuntos que nós vamos comentar é o que não é perdão. Então, eu vou tentar seguir um cronograma que eu montei aqui para a gente poder não se embaralhar. Mas vamos lá. Esse texto vai dizer algo extremamente sério, que é já para chocar, né? E eu tô desses, né? Não é para a gente ficar enrolando, não. É algo para chocar. Ou seja, o texto que nós lemos aqui fala que simplesmente se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Nossa, pastor, que isso? É o texto que está dizendo, é a Bíblia, né? É a Bíblia. Então, eu estou tranquilo porque eu sei aqui que ninguém precisa de perdão, ninguém erra, ninguém falha, é isso? Se você não falha, se você não erra, se você não comete nenhum pecado, não precisa do perdão da parte de Deus, então você pode ficar tranquilo que você não precisa liberar perdão para ninguém, né? Então, só para a gente entender aí. Então, se você está nessa condição de não errar, não precisar do perdão de Deus para nada, então você pode ficar tranquilo que você não precisa perdoar também não, né? Mas o texto diz que para que eu seja perdoado pelo Pai Celestial, eu preciso liberar perdão, tá? Então, eu costumo dizer que o processo de perdão, de perdoar, ele faz parte do processo de libertação, né? A Zenaide já está falando aqui sobre os benefícios, nos deixa leve e feliz. Sim, nós vamos ter também aqui uma parte que a gente vai falar sobre os benefícios do perdão. Por isso que eu falei no início que eu acredito que são mais benefícios para quem libera do que para quem é perdoado. Amém? A bispa está dizendo aqui que ela tem vários testemunhos de quando o perdão foi liberado, vitórias chegaram, curas, né? Então, pessoas que aptas a perdoar e que estavam doentes espiritualmente. Tá, a gente vai abrir, a bispa falou aqui uma coisa verdade. Também conhecemos, né, muitas pessoas que receberam vitórias da parte de Deus depois do processo de perdão. Amém? Paula, graça e paz. A Paula chegou aqui também. Então, vamos lá. Passou muito... a Silvana está dizendo, passou muito tempo sem perdoar, sem me perdoar. É outra coisa muito importante que a gente vai falar dentro desse assunto. A gente vai aprender a se perdoar. Tem gente que tem ódio, tem rancor, tem ressentimento dela mesma, tá? Então não sei se é isso que a Silvana quis dizer, mas tem pessoas que precisam se perdoar e fazer algo que poucas pessoas elas fazem, tá? Que é tomar posse do perdão. Porque tem muita gente que pede perdão, mas elas não se sentem perdoadas, ok? Elas não tomam posse do perdão do Senhor. E aí muitas das vezes Satanás, né, o inimigo, ele leva isso, né, como uma acusação, como um peso tão grande que muitas pessoas às vezes não conseguem caminhar porque carregam o peso da falta de perdão, não se sentem perdoados, né? E aí isso causa um estrago também, né? Isso causa um estrago muito grande. Por quê? Porque a falta de perdão, tanto para qualquer outra pessoa quanto para si mesmo, traz os mesmos problemas, ok? Então traz os mesmos problemas. Então Jesus aqui em Mateus, como nós acabamos de ler, ele vai deixar claro que à medida que eu perdoo alguém, eu posso obter. É como se fosse, na verdade, um passaporte, né? Ou seja, eu só posso conseguir algo se eu tiver... eu não vou dizer passaporte, acho que eu dei o exemplo errado aqui. Mas esse passaporte para ser perdoado, vamos dizer assim, ele depende de que eu libere perdão. Mais alguém colocou aqui algo. Cris Oliver, graça e paz, tudo bem? O sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. Sim. Silvânia falou aqui, uma pregação da bispa nos alertou.
É verdade, né? A bispa pregou um tempo atrás sobre isso. Shalom aí para os irmãos que chegaram. Bem, então, por que eu comecei logo com esse versículo? Já para começar chutando a porta, né? Deixa eu beber uma água aqui, rapidinho. Já para começar, você entender o problema que a falta de perdão traz, né? Benção, minha mãe também chegando aí, mais uma, para estar nos acompanhando aqui, participando conosco da SABD. Então, vamos lá. Tem outros textos, tá? Tem vários textos que a gente vai ler aqui na palavra com relação a perdão, né? Inclusive o texto clássico que muita gente conhece, né? Nosso irmão Luiz, graça e paz, chegou aí também. Nossa irmã Valquíria, Pai do Senhor Jesus, graça e paz, amém, também está conosco aí online. O povo está chegando, amém? Estamos aí já falando. Estamos falando para quem chegou agora sobre o tema dessas 3 próximas aulas, né? 3 ou 4 próximas aulas. Luiz, graça e paz, amém, Valão? Perdoar é possível, né? E eu expliquei no início o porquê da afirmação. Eu sei que muita gente ficaria chocada com isso. Mas sim, eu creio que o Espírito Santo, até o final da última aula, vai, ou quem sabe nessa aula ainda, vai fazer você entender que sim, é possível perdoar, ok? Nós vamos ver o seguinte, que perdoar não é esquecer, às vezes, o que a pessoa fez, né? A gente vai falar sobre isso. Perdoar não é simplesmente você dizer que perdoou e não querer saber mais da outra pessoa. Nós vamos falar sobre vários tipos de coisa, inclusive, como eu falei aqui, o que não é perdão, né? O que não é perdão. E é verdade, tem coisas que você vai entender que não é perdão. Tem muita gente que fala assim, mas eu já perdoei. Será? Né? Se você não tiver enquadrado dentro daquilo que nós vamos falar, e por isso você tem que prestar bastante atenção naquilo que nós vamos falar aqui, porque se você não se enquadrar dentro daquilo que é perdão e que nós vamos falar aqui, você tem que refletir se de fato você perdoou ou não. A Bíblia, como eu falei, ela tem vários exemplos, né, de perdão, de pessoas que foram perdoadas por outras pessoas, de pessoas que Deus perdoou, né? Nós vamos falar aqui sobre algumas características dessas pessoas, mas nós vamos falar sobre os benefícios que o perdão traz, né? Algumas pessoas já comentaram ali, mas a gente vai falar um pouquinho mais profundo. Nós vamos falar sobre a questão da preocupação que a falta de perdão ela traz para nós, no sentido de que determinadas coisas a gente não vê acontecer. Talvez o que você está precisando, ou a resposta que você está precisando, talvez, né, ela possa estar retida ou não chegou, talvez porque ainda falta liberar perdão, né? A bispa colocou aqui, esquecer é Alzheimer, né? Perdoar é lembrar sem mágoa. Exatamente, né? Então, tem pessoas que elas acham, não, perdoar é esquecer. Não, você não vai esquecer, né? Você não vai esquecer. A questão é o quanto, e a gente vai falar sobre isso, esse liberar perdão tratou, né, esses sentimentos que nós falamos aqui, ou esses ressentimentos, ok? Se isso que foi tratado quando você liberou perdão não te aflige, não traz nenhum tipo de malefício para a sua vida, né, automaticamente você realmente, de fato, você conseguiu perdoar. Mas abra outro texto aí para a gente chegar lá, para a gente entender. Vamos lá. Esse mais conhecido, tá? Eu li aqui, quem chegou agora em Lucas, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Vamos para um texto agora também conhecido, Mateus capítulo 18, né? Versículo de número 21 e 22. Por quê? Porque nós vivemos no meio, vamos mandar aqui um papo reto, né? Como alguns gostam de dizer nos dias de hoje, né? O evangelista Reinaldo falou sobre isso, se eu não me engano foi o termo que ele usou no culto de quarta-feira pregando, né? Nós vivemos hoje num meio onde a quantidade de vacilão, né? De vacilões, né? Vamos dizer assim, são muitas, né? O que seria isso? Pastor, não estou entendendo nada, não sou dessas traduções.
vacilão, né? Uma pessoa que vacilante, e é bíblico, né? É aquela pessoa que ela toda hora ela se vê cometendo erro, né? Toda hora ela tá dando mole, né? Fazendo besteira, vamos dizer assim, né? Então, a gente hoje vive num meio que tem um bocado de gente que se configura aí um verdadeiro vacilão, né? Uma vacilona, vamos dizer assim, uma pessoa vacilona, que vira e mexe, né? Ela tá errando, ela tá aí fazendo besteira, né? Então, evidentemente que esse tipo de pessoa a gente precisa analisar com um pouco mais de cuidado. Pastora, então essas pessoas elas merecem um perdão? Qualquer pessoa, tá? Qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de falha, qualquer tipo de situação, tá? Qualquer pessoa merece sim perdão. Mas a gente também vai falar, tá? Sobre isso, ok? Então vamos lá. Mateus capítulo 18, no versículo... Deixa eu pegar só uma caneta aqui. Para a gente poder marcar os textos. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 diz assim, ó. Vamos lá. Então Pedro se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, tá? E aí, os matemáticos de plantão podem querer fazer a conta, né? Nesse sentido. E aqui Jesus está dizendo, a diaconisa Michele presente. Exatamente, é o que ela falou aqui. Quando você libera perdão, é isso que acontece. Não dói mais. É verdade. Então vamos lá. O texto está dizendo aqui que Jesus ele começa a falar no versículo 15, né, antes, acerca da questão da falha, né, cometida pelos irmãos. Ó, já tem o matemático ali, Jonathan, fazendo a conta. 490, né? Então, ele vai falar, e esse texto a gente vai revoltar eles em outros momentos, porque ele vai falar sobre o processo que Jesus vai ensinar de liberação de perdão com relação a pessoas que conhecem a palavra, tá? Que deveria ser mais fácil, ok? Segura aí. Quando a gente fala de perdoar um irmão em Cristo, esse processo deveria ser ainda mais fácil, né? E Pedro está falando aqui porque eu imagino que Pedro tinha, né, alguns conflitos em relação a algumas pessoas que se diziam talvez seguidores de Jesus, ok? Então, a gente precisa entender isso. Então, Jesus ele vai ensinar aí nesse capítulo, né, nesse texto, acerca da liberação do perdão, como é esse processo. E a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar sobre o processo de liberação de perdão daqui a pouco, eu vou voltar aqui. Mas, quando Pedro fala isso, Pedro ele vai falar já no sentido de que algo para ele era difícil. Pedro vai falar quando ele chega para Jesus para abordar dessa forma, quando ele já reconhece, mediante aquilo que Jesus estava ensinando, a dificuldade, né, de se perdoar alguém que costuma, né, ser, na linguagem, como eu falei de hoje, um vacilão, uma vacilona, né? E uma coisa que é interessante a gente entender, e que eu tenho falado muito isso, a igreja hoje em dia tem alcançado uma certa maturidade e nós conhecemos quem é quem. Nós conhecemos quem é o tipo de pessoa, né? A Débora hoje não está conseguindo nem segurar o Nicolas, não sei por quê. Hoje ele está aí, a alegria dele, né? Então, essa pessoa que costuma agir dessa forma, nós conhecemos, né? Nós conhecemos quem são esses tipos de pessoas que vacilam demais, né? E que estão sempre errando. E por isso que a gente vai aprender que o perdão não isenta responsabilidade. Coloque isso aí, tá? O perdão não isenta a pessoa que causou qualquer tipo de mal de responsabilidade, tá ok? Então, preste muita atenção nisso aí, tá? E a gente vai falar alguns exemplos na Bíblia disso, que Deus perdoou
Mas nós temos textos que mostram que, apesar do perdão de Deus, as consequências das falhas, elas acabam vindo, né? Então, isso é bem claro. Então, você e eu temos que tomar muito cuidado com isso e alertar isso. Porque, às vezes, pessoas que sofrem durante anos, às vezes por consequências graves. O fato de Deus perdoar, de eu perdoar, muitas das vezes não significa dizer que até a gente conseguir liberar perdão, muitas das vezes aquela situação já causou um estrago muito grande. Então, quanto mais rápido a gente buscar o perdão, melhor, porque menos estrago ele vai fazendo. É igual uma doença, quanto mais rápido você procura o tratamento, né, maior, né, é a probabilidade, a chance de você conseguir curar aquela enfermidade. Então, perdão, a falta de perdão, pastor, é uma doença? Sim, é um problema espiritual, ok? Que traz também para o lado físico, ok? Então, por isso que Pedro vai chegar para Jesus, por quê? Porque Pedro está no meio, como nós, de pessoas que muitas das vezes cometem vários erros, né? Várias situações. Nós, como pastores, às vezes a gente se entristece, né, de ver que muitas das vezes vários problemas que surgem no meio do povo de Deus, muitas das vezes são relacionados às mesmas coisas. E muitas das vezes são as mesmas pessoas cometendo várias vezes o mesmo erro. E não é por falta, às vezes, de ensinamento, não é por falta de alerta, muitas das vezes não é por falta, né, de amor, de cuidado, muitas das vezes é falta até de correção, tá? Eu tenho falado sobre isso, por isso que eu parto do princípio de que a correção ela é importante, tá? Não adianta passar a mão na cabeça de quem está errado, por isso que eu falei aqui, perdão não é você ignorar as consequências do erro, e outra coisa, perdoar não é compactuar com o erro, tá? Preste muita atenção nisso. Jesus está dizendo para Pedro ali que o fato dele perdoar, isso aprova a atitude de outro? Não, Jesus não está dizendo isso, e não tem textos que falam sobre isso. Mas é verdade, o perdão, quanto mais rápido, menos estrago ele vai fazer. Tá? E, infelizmente, eu posso falar isso aqui de uma maneira espiritual, Deus tem falado muito comigo sobre isso, né? Que esse tipo de comportamento de pessoas que estão errando, cometendo falhas gravíssimas recorrentemente, né? Acho que é essa palavra, me corrija aí os irmãos de português para me ajudar, mas pessoas que estão no mesmo erro recorrente, né? Deus não tá, esse negócio não tá cheirando bem as narinas de Deus. E eu falei isso, se eu não me engano, na pregação de domingo, né? Ainda dá tempo de se arrepender. Por quê? Porque se o homem não se for corrigido na terra, não se corrigir na terra, o pai vai começar a permitir o inimigo envergonhar. Porque uma das consequências, né, desses erros, da falta de perdão, e tanto de pedir perdão quanto de liberar perdão, é que Satanás, enquanto essa situação não é resolvida, ele dispara, né? É como se, vou dar um exemplo aqui, né? Muita gente não gosta de falar, é como se fosse um câncer que vira, eu esqueci o nome agora que se dá, quando atinge vários órgãos, né? Ele começa às vezes atingindo Seu Francisco, bispo, amém, nós vamos estar orando então. Ontem eu vi ele caminhando no Rio da Prata, amém. Vamos orar por ele sim, em nome de Jesus, amém. Então, o irmão Francisco, para quem não conhece, é o nosso irmão que nos ajuda lá na igreja, amém? Com a manutenção da igreja, né? Então, vamos orar pelo nosso irmão Francisco. Então, veja bem, a falta de perdão, né? Eu esqueci o nome que se dá, né? Quando vários órgãos são atingidos, né? Por causa do câncer. Se não me engano, acho que é metástase, né? Metástase, acho que se não me engano é isso aí. Então, quanto mais tempo você levar para perdoar ou até mesmo para se arrepender, para pedir perdão de algo, né? O maior risco, né, de esse mal
destruir e atingir várias áreas da tua vida. Emocional, espiritual, sentimental, financeira, tudo quanto é área da sua vida começa a ser bombardeada, né, por causa da falta de perdão, por causa daquilo que você carrega. Amém? Então, daí a importância. Olha só o texto, abra a sua Bíblia. Gente, tem que ficar de olho na hora. Abra a sua Bíblia, né, por favor, além desse texto que nós lemos, abra a sua Bíblia no texto de Evangelho de Lucas, capítulo 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Monique, isso, metástase, né? Metástase, exatamente. Então, quando, se eu, né, me corrija se eu estiver errado, Monique, é quando, na verdade, começou num órgão, né, e aquilo é como se fosse uma infecção generalizada, né, mas no sentido do câncer. Sai atingindo vários órgãos, não é isso? Eu acredito que seja isso. Mas olha só, Lucas 17, versículo 3 e o versículo 4, olha aqui que Lucas vai dizer. Versículo 3, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a você, né, dizendo, me arrependi, perdoa-lhe. Então, vamos trabalhar esse texto aqui agora, no sentido do seguinte. Primeiro, o texto aqui deixa claro uma coisa que eu sempre costumo dizer, tá? O perdão, perdoar não é compactuar. Tem muita gente que quando a gente fala de perdão, fala, mas então eu vou estar aceitando o erro dele ou dela. Não, você não... Perdoar não é aceitar o erro, não é concordar com o erro, não é passar a mão na cabeça de ninguém, tá? Tem muita gente que prega o amor, mas não vive o amor, ok? Perdoar ou liberar perdão não é você passar a mão na cabeça de ninguém. Tem muita gente que usa isso e infelizmente alguns irmãos, então a pessoa falhou comigo, né, pegou o dinheiro, não pagou, ficou devendo, e aí me perdoa e daqui a pouco tá lá pedindo de novo. Não é isso, tá? Tô dando um exemplo aqui, né? Falou algo de você, mal de você pra alguém, aí veio te pedir perdão, você perdoou, mas aí depois continua falando, ou isso levou a consequência. Não é isso, tá? Uma coisa é o que a gente vai aprender aqui agora. Olha o que ele vai dizer no versículo 3. Primeira coisa que o texto vai dizer. Vamos lá para ver quem vai dar a aula juntinho. A nossa salvação foi garantida através do perdão do Pai, do Abba, exatamente. Pois Jesus perdoou todos os nossos pecados, quem amou, perdoa. Exatamente. A gente vai ler um texto sobre isso, bispa. Mas olha só o que o texto começa dizendo. Por quê? Como diz o bispo, para defender a minha tese de que o perdão causa impacto maior na minha vida, né? Olha o que diz o versículo 3. Ele começa dizendo, olhai por vós mesmos. Olha só. Então, Lucas está dizendo o seguinte. Ele está dizendo, quando ele vai falar de perdão, né? Primeiro ele fala sobre os escândalos, né? Que infelizmente acontece. E eu tenho falado sobre isso. A Bíblia fala que os escândalos são inevitáveis. Mas ele diz, ai por onde vem os escândalos. Então não adianta. A gente infelizmente vai correr esse risco, ok? Porém, a Bíblia deixa bem claro por aí de quem? A origem dos escândalos. E eu sempre costumo dizer isso. Não é que porque muitas vezes ninguém ficou sabendo, ou porque muitas vezes alguém que deveria repreender não repreendeu, que isso te torna imune. Não. Papai do céu vê tudo, tá? Vê tudo. Muitas pessoas estão aí sem presença, e eu preguei sobre isso. Estão achando que tem presença, estão achando porque oram, porque cantam, porque pregam, porque ministram, porque expulsam o demônio, porque profetizam, tem presença. Tá fora disso, ok? Então, o versículo 3 começa dizendo o seguinte, olhai por vós, então, por vós mesmos. Então, Lucas já está dizendo assim, olha, a questão do perdão é um benefício para você. É você que tem que se preocupar, né? Não é só quem causou o mal. Aí ele vai dizer o seguinte, e se teu irmão pegar contra ti, o que ele manda fazer? Repreenda. É o que Jesus está dizendo. Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda. Ou seja, o que ele está dizendo com isso, pastor? Ele está dizendo que
Quando você fala em repreender, você está falando de não concordar com aquele erro, de não compactuar com aquilo que foi feito de errado. Então, quando alguém vem até mim, primeiro, a gente vai falar sobre isso. Precisa ver o que está escrito no texto aqui, o arrependimento. Não importa quantas vezes, como a gente leu lá em Mateus, e como também está escrito aqui. Mas tem que haver primeiramente um arrependimento. Mas o texto chama a atenção aqui, porque ele está dizendo o seguinte: se teu irmão vier contra ti, né, ou pecar contra ti, a primeira coisa que ele está dizendo assim, ó, eu não concordo. Né? E aí, dentro do processo de perdão, você deixar claro, né, o erro cometido não é ausência de amor, não, tá? Tem muita gente que diz, você não tem amor porque você repreendeu a pessoa. Não, é bíblico, tá? O povo hoje está perecendo, me perdoe. Tem muita gente confundindo as coisas, e eu vejo isso muitas vezes no Face e no Instagram. Tem muita gente achando que não ama, tá faltando amor porque tá repreendendo, porque não tá concordando com o erro. Me perdoe, tá? Se você pensa assim, você está completamente enganado. Né? A Bíblia é bem clara que quando eu repreendo o erro, o pecador, né, isso aí talvez seja uma das maiores demonstrações de amor. Então, houve um debate que eu não quero entrar aqui com relação lá à empresa, que eu não vou fazer propaganda dela, que ia colocar lá a Tami Miranda como propaganda do Dia dos Pais. Aí, muita gente bateu, sim, muita gente não soube falar, mas será que eu posso, como um cristão, concordar com isso? Jamais! Então, se eu tiver que repreender, eu vou repreender. Se eu tiver que falar que está errado, eu vou ter que falar que está errado. A gente tem que parar com essa boboseira aí, né, que muitos estão falando, porque isso não é demonstração de amor. A gente tem que amar, sim, e amar é justamente você repreender o erro, é você denunciar o erro, tá? Então, liberar perdão não é passar a mão na cabeça, não é baixar a cabeça para aquilo que está errado. Não. Isso não é falta de amor. Está aqui no texto. Jesus está dizendo, repreenda o erro primeiro. Tá? Primeiro repreenda, para depois você liberar perdão. Né? E é um processo natural. Né? Então, a gente precisa entender isso, ok? Então, para com essa boboseira aí de achar porque fulano foi repreendido, porque foi exortado, porque eu não concordo, que isso é falta de amor. Não, por causa disso é que tá um monte de gente indo para o inferno, né? Tem um monte de pessoas que não foram talvez repreendidas ou que muita gente concordou, e eu conheço um monte que não está na presença hoje, ou está vivendo de qualquer maneira, porque muitos, né, só concordam com o erro. Né? Alguns por interesse, alguns por algum tipo de vantagem, enfim, né? Mas para com esse negócio. Né? Amar é você mostrar, ó, tu tá indo pro precipício, tu tá indo pro inferno por causa dessa conduta. Isso é demonstração sim de amor, ok? Então, quem quiser falar, pode falar, mas se eu tiver que repreender, eu vou. Eu jamais posso dizer pro que está errado, que ele está certo. Se a luz da palavra, ó, o que está escrito aqui tem que prevalecer. Aí por isso que tá muita gente achando coisas bonitinhas, maravilhosinhas, e imitando. Por isso que muita gente aí, como a bispa falou num culto aí, se veste de homem que se veste de mulher, mulher que se veste de homem. Há pouco tempo atrás no aplicativo. Isso é a astúcia do diabo para trazer para nós o conceito de que tudo isso é normal. E isso às vezes acaba entrando dentro das igrejas, ok? Então, ele está dizendo aqui, ó, olhai primeiro por vós. E se teu irmão pegar contra ti, repreenda. Denuncie o erro, o pecado, ok? Então, e se ele se arrepender, perdoa, ok? Então, o processo de perdão, ele envolve o arrependimento. Como a bispa colocou ali, não dá para me ler tudo porque corta aqui no Face, mas o estudo, quem quiser depois pode ler, né, o que ela colocou, o que ainda tem. Então, o processo de arrependimento, ele faz parte do processo de perdão. Não é chegar na maior cara de pau, cometer vários erros e achar que está tudo bem. Não, eu posso perdoar essa pessoa, posso, mas será que as consequências não vão vir? Vão vir. Então, me desculpe você que concorda com o erro. Você está errado, tá? Você está errado.
E aí é que muitas pessoas, você ficaria feliz, né, de entrar nas regiões celestiais naquele grande dia que o Senhor arrebatar, e quando Ele começar a chamar pelo nome, e você começar a dar falta de algumas pessoas que não estão lá, e que estarão no inferno. Se não tiver no céu, só tem dois lugares, né? Se alguém discorda aí, coloca. Só tem dois lugares, céu e inferno. Para onde é o destino, ou é para o céu, né, ou para o inferno. Então, você ficaria feliz de quando o Pai começar a chamar pelo nome, um por um, para ver quem está no nome, perdão, no livro da vida, e você não encontrar a pessoa que você ama lá, e muitas vezes você lembrar, né, que você viu o erro e não falou. Veja bem, todo é um processo de a maneira como se fala. Não é chegar, você vai para o inferno. Não, não é isso. Mas é você falar do amor de Cristo para aquela pessoa, para que ela possa se arrepender. Eu falei domingo lá, Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, se você falar, repreender, exortar e a pessoa se arrepender, você fez a sua parte, eu não vou te cobrar. Agora, se você vê o teu irmão no erro e você não repreender ele, não exortar, não fizer nada, eu vou te cobrar porque a responsabilidade era tua. E a gente está caindo nisso, tá? Sabe por quê? Porque às vezes é coleguismo, é amiguismo, né? A gente cai nesse erro, né? De, bom, para se ter perdão tem que se ter tratamento, tem que se ter arrependimento. Então, precisa ser tratado. Se você não está tratando a pessoa, se a pessoa não está aceitando ser tratada, ela vai continuar no erro. Ainda que você libere perdão, mas ela vai continuar no erro. Perdão não é você fazer e deixar a pessoa fazer o que ela quer. Também não é isso. A gente vai falar na aula que a gente vai falar aqui o que não é perdão. Não é isso. Então a pessoa me sacaneou, fez isso, eu perdoei, agora eu vou abrir a guarda. Não, né? Você agora vai, sim, como um homem sábio, mulher sábia, você evidentemente vai ficar. Eu costumo dizer que para você construir uma relação de confiança é muito difícil. Agora, para você perder a confiança em alguém, é fácil. E para você retomar a confiança, é mais difícil do que você conquistar a confiança. Tá? Então, a gente precisa entender isso. E quem já passou por esse processo de perdoar e ser perdoado, sabe o quanto isso é difícil. Ok? Sabe o quanto isso é difícil. Ou eu estou falando alguma coisa que é errado. Tá bem? Então, não é fácil não. Né? É igual quando um marido, a esposa trai e o esposo, a esposa perdoa. Não é fácil recuperar a confiança. Ok? Não é fácil. Exatamente. É um processo que só o Espírito Santo de Deus para tratar. Então, me desculpe. Quer ouvir verdade? Continua aí. Quer ouvir passar a mão na cabeça? Você pode procurar qualquer outro. Amém? Então, é isso que a gente precisa aprender. Amém? Então, perdoar não é aceitar o erro. Olha o que o texto vai dizer. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a ti mostrando arrependimento, então perdoa. Ok? Então, por que isso aqui? Porque tem pessoas que erram, falham, né? Tem muitas pessoas que erram, às vezes, por falta de conhecimento, sim. Mas tem gente que é proposital. Tem gente que é usada pelo inimigo, tá? Para provocar, né? Para poder causar dissensão, né? Como é que pode? Mas fulano causou estrago. Então eu não trabalho com fulano, eu não opero com fulano, eu não participo de nada que fulano faz. Então você está errado, você deveria se ausentar. Enquanto você não tiver condições de perdoar, de estar junto, me desculpe, você vai ser mais prejudicial àquela pessoa e às outras pessoas do que, na verdade, poder colaborar em algo. É verdade. Eu costumo dizer, gente, a humildade não é você dizer que é humilde, é você demonstrar isso nas suas atitudes, né? E não de uma maneira da boca para fora. Tem pessoas que têm que ser humildes para reconhecer, olha, eu não estou em condições de fazer isso, porque eu ainda não consegui. É melhor do que você permanecer no erro, né? Na falta de perdão e prejudicar toda uma obra. Deus vai cobrar de nós isso. Ok? Então, como é que posso... Eu sou pastor, né? Eu fui consagrado aos 22 anos de idade, mais ou menos. 22 para 23 anos de idade. Hoje tem praticamente quase 15 anos pastoreando. Você imagine quantos processos a gente já não passou. Quantas pessoas que estão aí, que embora não sejam pastores, mas que estão na presença do Senhor e já passaram por várias coisas dentro da igreja, né?
Quantas coisas que nós já ouvimos que não, né, nos entristeceu, não nos agradou, mas que a gente permaneceu. E o segredo continua o mesmo, olhar para Jesus. Né? Então, eu saí da presença por causa disso? Não. Eu abandonei Jesus por causa disso? Não. Né? Eu fiquei triste? Fiquei. Né? Fiquei várias vezes. Já nos sentimos tristes já. E tem pessoas que, às vezes, são especialistas em entristecer pessoas. Né? Então, a gente até vê, a gente vê que não é pessoal, são pessoas que são tão assim, usadas pelo inimigo, que elas vão bombardeando vários. E às vezes, se você não tem uma estrutura, né, você muitas vezes acaba, né, afundando por causa disso. Né? Graças a Deus a gente tem estrutura suficiente para ouvir, para passar, para superar, né, essas coisas e continuar. Mas que nos entristece, sim. Você não acha que eu, como pastor, não fico triste quando a gente vê situações que ocorrem que às vezes causam um dano, um mal? Muito. A gente fica muito triste. Só Deus sabe como a gente entra na presença para orar, né? Chorar aos pés do Senhor por isso, porque a gente sente, né, o quão difícil é você às vezes ganhar uma alma para Jesus, e a gente vê pessoas às vezes destruindo vidas, né, por atitudes irresponsáveis, né? E que não se dão conta, às vezes, que estão sendo usadas pelo maligno. Porque muitas pessoas, se não se arrependeram, né, se não voltaram, como o texto diz aqui, ainda que 7 vezes para se arrepender, e veja bem, não é da boca para fora, né? Porque as atitudes, eu costumo falar, posteriores ao perdão, é que vão demonstrar se de fato houve ou não perdão. Ok? Então, fica seguro isso aí. Né? Então, essas atitudes, né, elas são primordiais para saber se esse perdão liberado, né? Tô certo? Essa bispa tiver aí. Não é isso, bispo? Essas atitudes posteriores vão refletir muito se houve tanto arrependimento por parte daquele que causou dano, né, quanto também se houve realmente liberação de perdão daquele que disse que perdoou. Ok? Então, o processo posterior a esse momento de liberação de perdão, ele vai ser super, mega, ultra power importante para entender se de fato houve liberação de perdão e se houve arrependimento. Porque se a pessoa diz que está arrependida, né, e daqui a pouco ela continua fazendo a mesma coisa, isso é arrependimento? Me diz aí. Isso é arrependimento? Não é arrependimento. Ela pode ter, na verdade, acho que a bispa colocou no início ali uma frase, ela pode ter tido um momento de Alzheimer, né? De esquecer, não sei, né? Alguma coisa nesse sentido aí. Mas arrependimento de fato não houve, né? Não houve. Ah, pastor, mas aí eu liberei perdão. Mas e aí? Você fez a sua parte, ok? É o que o texto está dizendo aqui que nós lemos. Nós lemos 3 textos aqui hoje, que cada um deles trata da mesma coisa que é o perdão. E a gente vai ver que eu separei para mais de 15 textos para a gente falar. Não vai dar tempo de falar tudo hoje, né? Mas hoje eu quero entender esse processo inicial. Esse sentimento de culpa que bate em nós, e o Espírito Santo faz isso. Né? Ele traz a nós esse sentimento para que a gente possa pedir perdão ao Pai, né? Ao nosso Abba, a Jesus, e também aquele que nós porventura causamos. Porque veja bem, a gente vive num sentido de querer que o Senhor nos perdoe, né? Mas foi o texto que nós lemos lá em Mateus capítulo 6, 14 e 15. À medida que nós perdoamos, somos perdoados. Então não adianta eu querer que Deus me perdoe, né, se eu, quando chega na minha vez, e tem uma parábola que fala sobre isso, que a gente vai falar, né, sobre as consequências, quando a gente falar sobre as consequências do perdão, a gente vai citar essa parábola aqui, sobre o devedor, né, que Jesus ele vai falar e vai explicar sobre isso. Então, às vezes a gente faz isso. A gente quer ser perdoado, porque que Deus não perdoa. A gente errou, vai lá, pai, eu pequei. Faz igual Davi no Salmo 51, que é um salmo maravilhoso. Reinaldo citou na quarta, eu citei também no domingo, na quarta-feira. Ministrei quinta-feira numa igreja. E Deus me deu para levar para esse texto também. Né? Então o Pai está falando conosco. Esse sentimento de angústia, né, que quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado nós temos,
que quando a gente se prostra diante do Senhor, em verdadeiro arrependimento, o Pai é poderoso para nos perdoar. Agora, Ele vai nos perdoar também no sentido de que nós liberarmos perdão. Então tem pessoas que carregam sentimentos, como eu falei lá no início. Lembrando, o que é a definição que eu tenho como perdoar? É eliminar, estou repetindo aqui, qualquer tipo de ressentimento, sentimento de raiva, rancor, ódio, né? Ou qualquer coisa maléfica em relação a outra pessoa. Ok? Então, foi a definição que eu coloquei lá no início sobre a questão de perdoar, né? Ou liberar perdão. Então, talvez você hoje, liberando perdão, você hoje vai ser o maior beneficiado. Por isso que Lucas, Jesus vai dizer aqui no Evangelho de Lucas, olhai por vós mesmo. Ele está falando, olha, entendam, é benefício para vocês. Liberar perdão é benefício para vocês. Então, é o que Jesus está dizendo. Ok? Então, esse sentimento, ou esses sentimentos, como eu falei já durante a live, eles trazem muitos males. Eles nos impedem de fazer a obra. Né? Veja bem, se alguém aqui vai entrar sozinho no céu? Sim ou não? Alguém acha que vai morar num lugar sozinho no céu? Né? Não tem. Né? Aí, no céu, a gente vai poder escolher com quem vai estar? Será que a gente vai poder escolher? Ah, não, tem gente assim, aqui, né, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas tem gente que, não, eu só sento do lado das pessoas. Não, eu só ando com quem eu simpatizo, né? Será que no céu a gente vai poder fazer isso? Né? Será que a gente vai poder escolher, de fato, com quem a gente vai andar? Então, se a gente costuma dizer que aqui na Terra, a gente, nesse momento de comunhão, a gente vive um pedacinho do céu, então a gente já tem que começar desse aqui. Aqui eu espero não ter ninguém desse jeito não, viu, bispo? Mas, cara, é tão difícil você sentar perto de alguém que você não conhece na igreja? Antissocial até no céu? Velho. Às vezes tem gente assim, será que é tão difícil, né? Tem pessoas que só sentam com as mesmas pessoas, nos mesmos. Claro, família, geralmente as famílias sentam perto, mas tem gente que às vezes só quer sentar no mesmo lugar. Eu já ouvi pessoas, não na nossa igreja não, mas eu já vi pessoas que brigando porque pessoas sentaram no lugar dela, né, na igreja. E eu fico pensando, será que tem o nome da pessoa ali no banco, naquela cadeira? Tem pessoas que... eu já ouvi isso, tá? Eu tô falando porque eu já ouvi. Pessoas, poxa, eu não consegui cultuar a Deus. Aí eu falo, mas por quê? Não, porque, poxa, eu tô acostumado a sentar ali, num determinado lugar, e hoje, poxa, eu não consegui sentar, fulano sentou no meu lugar. Como é que pode isso? Me explica, né? Se alguém tiver alguma explicação aí, me explique, por favor. Como alguém consegue deixar de adorar a Deus simplesmente porque está com alguém, do lado de alguém que não é do grupo de social, sei lá, fugiu a palavra, né? Porque não é alguém que está dirigindo, porque não é o culto, porque não é fulano que está... Meu Deus do céu, né? Tem pessoas, infelizmente, assim, né? Tem pessoas assim. Entenda bem, se você deve, né, pode e deve dar o teu melhor para o Senhor, se esse é teu melhor, amém. Se o meu melhor não é igual ao teu, amém também. Porque significa que é o meu melhor, não é o teu. Agora, se você faz algo melhor que eu, a intenção não é você se satisfazer porque você é melhor do que eu. A alegria está em, se o Pai recebe o teu melhor e recebe o meu melhor, amém, glória a Deus por isso e pronto, estamos juntos e glória a Deus. Agora, esse sentimento de que não, eu só sento com os melhores, já vi isso, eu só sento com os melhores, eu só ando com os melhores, né? Esse não é o sentimento que Deus quer, de que se agrada, né? Então, por isso muitas pessoas estão rancorosas. Eu não sento fulano, porque fulano já me sacaneou muito. Cuidado com isso, né? Cuidado com isso, né? E para a gente fechar aqui e terminar agora, então, o que Jesus vai dizer? Se ele... versículo 5 de Lucas, tá? Vai dizer assim,
Disseram então os apóstolos ao Senhor Jesus: acrescenta-nos a fé. Eu não vou entrar no restante do texto, porque não dá tempo, a gente precisa terminar. Mas olha que interessante, né? A Silvana está dizendo aqui, a pessoa se incomoda, às vezes você sentar do lado dela, trocar de lugar para sentar do lado de alguém mais de frente. Pois é, é complicado. A irmã me tirou uma vez do lugar que eu estava sentado no mistério que eu fazia parte, porque me tirou dessa... Nossa, é o que eu estou falando. Existe, infelizmente, as pessoas pensam que é brincadeira, mas existe Silvana, Mary, esse tipo de pessoa. Mas o que me chama a atenção ali é que os apóstolos, né, vão condicionar essa liberação de perdão, esse perdoar à fé, né? E se você for ler o contexto, não dá tempo de ler, Jesus, ele vai chamar a atenção deles nesse sentido, né? Ele vai dizer, mas a fé, ainda que como o tamanho, como o texto vai dizer, de um grão de mostarda, ela é poderosa. Então o que Jesus está dizendo com isso também, nesse contexto ali de perdão? Você não precisa ter uma grande fé para perdoar. Você não precisa ser nenhum super crente para perdoar. Amém? Então, você ter o principal, e que nós vamos falar na próxima aula, que é o amor. Nós vamos ler um texto na próxima aula que a gente vai ver quem de fato ama o seu próximo como a si mesmo, perdoa. Pastor, então resumindo, então eu vou sair por aí perdoando e vou deixar o irmão fazer o que ele quer. Não, não é isso. O texto deixa bem claro. Primeiro, vamos advertir. Vamos chamar atenção pelo erro, tá? E muitos de nós estamos cometendo um erro gravíssimo, né? A gente fala assim, mas por que Deus não faz obra? Ontem eu estava conversando isso com a missionária Débora à noite, né? A gente estava comentando por isso. Ela falou assim, mas por que a gente ouve tanto isso? De que Deus faz obras maiores e melhores, a gente vai fazer obras maiores, né, do que o próprio Jesus, e a gente quase não vê essas coisas acontecendo. E a gente estava falando muitas das vezes por causa disso, porque a gente permite tantas questões que desagradam a Deus estar no nosso meio, que a gente acaba sufocando o sobrenatural de Deus. Então não adianta eu ter uma vida de busca, uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, se eu não pego tudo aquilo que no relacionamento, na busca, o Pai fala comigo, eu não coloco isso em prática. Bem? E muitos de nós estamos sem ver determinadas coisas acontecer por causa disso. Bem? Então, ainda dá tempo. Você está respirando aí, como eu tenho dito? Né? Você está vivo? Se tu está vivo, alguém te negou um abacate? Não entendi. Não entendi ali o que o Jonathan colocou. Amém? Mas, enfim, são sobrenatural aí, né, Karine? Que o Jonathan coloca, que a gente só vai entender depois. Mas, veja bem, para com isso. Amém? Nós vamos orar agora. E essa primeira oração que a gente vai fazer após essa primeira aula é para que o processo de perdoar, ele comece a se tornar ativo na sua vida. Eu estou olhando porque eu tenho meu próprio limite de tolerância de 15 minutos para poder terminar. Amém? Então, nós vamos orar ao Senhor. Amém? Logo após eu vou finalizar. Mas feche teus olhos. Vamos pedir ao Pai agora, a partir de agora, você que está aí conosco. Amém? Eu acho que eu já vi sim, Jonas. Agora eu entendi. É uma pregação do Cláudio Duarte. Mas botar assim solto fica... Mas bem, vamos orar. E vamos orar e eu vou pedir ao Pai para que o Espírito Santo que está em você venha te ajudar agora a liberar perdão. Amém? Pai. Senhor, nesse momento, ó Deus, eu creio que o Teu Espírito tem falado ao nosso Espírito, ao Espírito do Teu povo, da Tua igreja, acerca desse, ó Deus, ato tão fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada, Senhor, que é o perdão. Senhor, eu sei que muitos já participaram, já ouviram falar acerca desse tema. Tua serva, a Bispa Nara, inclusive, já ministrou, como citamos aqui. Mas, Pai, eu quero te pedir nesse momento. Eu sei que tem pessoas aqui, ó Pai, que precisam e que reconhecem, sabem que precisam liberar perdão ou até mesmo pedir perdão, ir até alguém pedir perdão por algo. Senhor, eu sei que esse amor,
esse zelo vem de Ti. E por isso eu quero te pedir agora, Pai, que o Senhor entre na vida dessa pessoa agora, através do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito incomode esta vida, trate, para que essa pessoa possa liberar perdão, Senhor. Para que essa pessoa possa ter atitudes, ó Deus, para que essa pessoa venha ter coragem, para que ela venha se dedicar a superar o ódio, o rancor, o ressentimento e liberar perdão para esta pessoa agora. Pessoas que precisam perdoar o pai, a mãe, às vezes os filhos, os pais, amém? O esposo, a esposa, talvez um amigo, às vezes até mesmo uma liderança, Senhor, um parente, Pai. Tem pessoas que às vezes esperam o momento do sepultamento para poder pedir perdão quando a outra pessoa já não pode mais, a Deus, liberar perdão. E às vezes, ó Pai, se entristecem porque acabam descendo a sepultura com esse tipo de sentimento. Pai, eu quero te pedir agora, se há alguma raiz de rancor, de ódio dentro dos nossos corações, que o Senhor possa tratar conosco agora para que possa ser arrancada, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir que tudo aquilo que foi falado nesta manhã, através desse estudo, possa servir, ó Pai, de motivação para que esta vida possa agora, Deus, trazer a memória, traga a memória agora, aquilo que está trazendo esse sentimento de ódio, de rancor, ó Pai, Deus, de coisas ruins, que tem sido, ó Pai, tóxica para a vida não somente espiritual, mas às vezes até mesmo para a vida física dessa pessoa. Pai, eu quero te pedir agora que o teu amor incondicional, ó Pai, assim como o Senhor tem nos perdoado, que esse sentimento também possa tomar conta das nossas vidas, para que nós venhamos a liberar perdão, Senhor, para aqueles que também têm nos afligido e nos afrontado. Pai, que o teu filho, a tua filha que está conosco nessa live, venha a partir de hoje tomar posse também do teu perdão em nome de Jesus. Amém? Oh, glória. O horário não nos permite, amém, continuar, mas quero agradecer a você que esteve conosco nessa primeira aula sobre perdão. Amém? Nós chegamos ao final. Semana que vem a gente vai falar sobre o processo final e os benefícios do perdão. Né? A gente vai falar sobre os benefícios. Vamos citar alguns exemplos dentro da palavra bíblica, né, de pessoas que perdoaram e foram beneficiadas. E como elas foram beneficiadas com o perdão. Amém? Então a gente tem vários textos aí para falar sobre isso, mas semana que vem, se Deus permitir. Hoje a gente deu esse choque de ordem aí, né, para que você já comece de agora, né, o processo de liberar perdão, o processo de você entrar nesse querer de Deus. Né? Então você que esteve conosco, muito obrigado pela tua presença. O nosso irmão Vitor e Elija, eles vão durante a semana colocar essa live lá no canal do YouTube. Se você puder, assista, compartilhe lá no YouTube depois. Isso ajuda muito a gente no canal, para que mais pessoas possam ver. O YouTube tem aí divulgado. Eu estou em falha com o Vitor e com a Lígia. Não consegui mandar vídeo. Essa semana foi muito corrida para mim. Mas essa semana, se Deus permitir, a gente vai produzir novos vídeos. Tem a pregação do Cachorro Gato que vai estar lá no canal em breve. Amém? A gente vai começar a colocar algumas coisas aí também com relação à educação financeira familiar no canal. Já tem o script pronto. Falta só gravar, não é fácil. Né? Eu acho mais fácil fazer live do que fazer vídeo para poder gravar no canal. Ó, a Silvana já colocou uma benção ali no canal. Né? Então, é o link do nosso canal Evancler dos Santos Oficial no YouTube. Amém? Que Deus abençoe. Logo mais, se Deus permitir, eu vou estar hoje em paciência, ministrando em paciência. Amém? Vou estar com alguns irmãos que vão estar me ajudando em Bangu, Karine e Jonathan. Amém? Então, os irmãos de Bangu, beijo. Que Deus possa abençoar o culto também de vocês aí em Bangu. A liturgia. Você que é de outra igreja, que Deus abençoe também o teu culto. Botou um som lá, Débora, ali agora, que misericórdia. Amém? Então, é bênção, amém? Então, espero que seja bênção, que você possa ter um domingo aí abençoado para a glória de Deus, amém? Falou tudo aqui porque entrou o som, me tirou a concentração aqui, amém? Fiquem na paz, beijo a todos vocês, obrigado por participar, você que não é membro e você que é visitante, que você quer
que é só simpatizante, um bom domingo para vocês. Vou desligar aqui que aparece. De vez em quando solta uns coraçãozinhos aí que o pessoal tá falando, amém? Mas é o amor de Deus que tá aí sendo automático, viu, bispa? Tá saindo no automático aí os coraçãozinhos, amém? Fiquem na paz. Abraço a todos vocês, amém? Um bom domingo para todos.